A história de hoje é de uma jovem, rica, livre e que desafiava tudo aquilo que a sociedade esperava de uma mulher nos anos 70. Mas naquela noite silenciosa de verão, em uma casa aparentemente tranquila à beira-mar, a sua liberdade seria interrompida de forma brutal. O que aconteceu na Praia dos Ossos não foi apenas um crime passional. Foi um choque que abalou o Brasil e levantou perguntas que ecoam até hoje. Como uma mulher desarmada termina morta com 4 tiros? E por que, durante tanto tempo, ela acabou sendo colocada no banco dos réus da própria história? Sejam bem-vindos ao canal Compacto News. Me chamo Henrique Almeida e esse é o Compacto da História. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em Curvelo, em Minas Gerais, em 1944. Filha de uma família tradicional, cresceu cercada de conforto, mas desde cedo demonstrava um espírito inquieto, que não se encaixava nos padrões rígidos da época. Aos 17 anos, casou-se com o engenheiro Milton Vilas Boas, um homem bem mais velho, com quem teve 3 filhos. O casamento durou 9 anos e terminou de forma oficialmente correta para os registros da justiça, mas emocionalmente devastadora. No acordo de desquite, Ângela recebeu uma pensão e uma mansão em Belo Horizonte, mas perdeu aquilo que mais importava para ela: a guarda dos filhos. A separação marcou profundamente sua vida. A partir dali, Ângela passou a ser vista como uma mulher difícil, inconveniente, alguém que não aceitava o papel que lhe foi imposto. Essa imagem a acompanharia como uma sombra, influenciando cada julgamento público que viria depois. Em 1973, um episódio macabro ampliou ainda mais o escândalo em torno de seu nome. José Avelino dos Santos, conhecido como Zé Preto, adolescente e caseiro da casa de Ângela, foi encontrado morto com um tiro no rosto do lado de fora da residência. O corpo estava próximo a uma janela, com uma faca na mão e o zíper da calça aberto. Em um primeiro momento, Ângela assumiu a culpa, alegando legítima defesa. Essa confissão, por si só, já causou espanto e medo. O que teria acontecido naquela noite? As investigações apontaram para a presença de uma terceira pessoa na casa: Arthur Vale Mendes, o milionário mineiro conhecido como Tuca Mendes, com quem Ângela mantinha um relacionamento amoroso. Ela declarou ter assumido a culpa para protegê-lo, já que ele era casado e o caso ainda não era público. Tuca afirmou ter visto um vulto, ido verificar e sido atacado, reagindo com o disparo fatal. A verdade nunca foi totalmente esclarecida. Surgiram boatos perturbadores, insinuações de um possível relacionamento entre Ângela e o jovem caseiro, versões contraditórias, suspeitas jamais comprovadas. No fim, Tuca Mendes foi condenado a 2 anos com sursis, isto é, com suspensão condicional da pena e liberado. O medo e a sensação de impunidade já estavam no ar. O escândalo foi devastador. Ângela rompeu com Tuca e decidiu deixar Minas Gerais. Mudou-se para o Rio de Janeiro tentando recomeçar, mas o passado insistia em persegui-la. Na capital carioca, conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento e que a apelidou de Pantera de Minas. O apelido, ao mesmo tempo sedutor e cruel, ajudou a cristalizar uma imagem pública que misturava fascínio e julgamento moral. No Natal de 1974, ao visitar os filhos em Belo Horizonte, Ângela decidiu levar a filha para o Rio sem avisar a família do ex-marido. Milton registrou queixa de sequestro. Mesmo devolvendo a criança uma semana depois, o processo seguiu e Ângela foi condenada a 6 meses de prisão. Para muitos, aquilo parecia uma punição exemplar. Para outros, era mais um sinal de que ela já estava condenada pela opinião pública. Em 1975, outra acusação pesada: a prisão por esconder maconha em casa. Para responder em liberdade, Ângela admitiu ser dependente de drogas. Cada manchete, cada processo, cada boato ajudava a construir uma narrativa perigosa que pouco falava de fatos e muito de preconceitos. E talvez seja aqui que a história comece a ficar realmente assustadora. Quando uma mulher passa a ser vista como culpada simplesmente por existir fora das regras, o que pode acontecer com ela? Em 1976, Ângela acreditava que poderia finalmente encontrar algum tipo de refúgio. Foi nesse período que conheceu Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street. O relacionamento durou apenas 4 meses, mas foi intenso, marcado por ciúmes, conflitos constantes e episódios de violência doméstica. Doca havia abandonado a esposa e os filhos para viver com Ângela, uma decisão que aumentou ainda mais a tensão entre os dois. Nada ali era leve, nada era estável.
O amor, se existia, vinha misturado ao controle e ao medo. No final de dezembro daquele ano, o casal decidiu passar um período em Armação dos Búzios, na Praia dos Ossos. A ideia era se afastar das colunas sociais, dos julgamentos, dos olhares curiosos. Uma casa simples, o barulho do mar, a promessa de tranquilidade. Mas o que se aproximava naquela noite era tudo, menos paz. Na noite do dia 30 de dezembro de 1976, Angela e Doca discutiram. A tensão aumentou e as palavras se tornaram mais duras. Doca saiu da casa, deixando para trás a discussão. Por um breve momento, poderia parecer que o conflito havia terminado ali, mas ele voltou. E quando voltou, a discussão recomeçou de forma ainda mais violenta. Foi então que, dentro daquela casa, à beira-mar, a história tomou um rumo irreversível. Doca Street sacou uma pistola Beretta e disparou 4 vezes contra Angela Diniz. 3 tiros atingiram o rosto. Um último tiro foi disparado na nuca. Angela estava desarmada. Não houve chance de defesa e muito menos chance de fuga. Em poucos segundos, uma vida foi encerrada de forma brutal, fria e definitiva. É impossível não se perguntar: o que passa pela mente de alguém nesse instante? Após o assassinato, Doca fugiu. Permaneceu foragido por semanas. Chegou a dar entrevistas para a TV Globo e para a revista Manchete, antes de se entregar à polícia em 18 de janeiro de 1977. O Brasil acompanhava o caso com espanto, mas algo ainda mais perturbador estava por vir. O primeiro julgamento, marcado por intensa polêmica, aconteceu em 18 de outubro de 1979, na cidade de Cabo Frio, na região dos Lagos. Na ocasião, ao sustentar a tese da chamada legítima defesa da honra, o advogado Evandro Lins e Silva construiu uma narrativa que inverteu os papéis do caso. Angela Diniz foi apresentada como culpada, enquanto Doca Street passou a ser retratado como a verdadeira vítima. Durante sua argumentação, o defensor descreveu o empresário como um homem completamente destruído após o crime. Segundo ele, Doca estaria humilhado, reduzido a um farrapo humano, alguém que se arrastava pelos restos da própria vida, atormentado por fantasmas e marcado para sempre pelo que havia acontecido. Um discurso que buscava despertar compaixão nos jurados. Ao falar sobre Angela, porém, o tom foi radicalmente diferente. Lins e Silva a caracterizou como uma mulher promíscua e citou o fim de seu casamento, ocorrido quando ela tinha apenas 17 anos com o engenheiro Milton Vilas Boas. O advogado relembrou a decisão de Angela de deixar Minas Gerais e se mudar para o Rio de Janeiro, descrevendo essa escolha como uma opção por uma vida livre e libertina. Em sua fala aos jurados, ele destacou o fato de Angela ter deixado os filhos para trás, questionando se alguma mãe seria capaz de abandonar 3 crianças, uma delas com apenas 4 anos de idade. Naquele período, vale lembrar, a legislação do desquite não permitia que os filhos ficassem sob a guarda da mãe. A estratégia da defesa surtiu efeito. Apesar de se tratar de um homicídio doloso, quando há intenção de matar, o júri condenou Doca Street a apenas 2 anos de prisão, uma pena considerada na prática uma absolvição. Diante do resultado, a acusação decidiu recorrer. A repercussão foi imediata. Movimentos feministas ganharam força em todo o país e Angela Diniz se transformou em um símbolo da luta contra a violência de gênero. Foi nesse contexto que surgiu o slogan "Quem ama não mata", que passou a ecoar em manifestações e debates públicos. Em meio a toda a pressão social, um novo julgamento foi marcado. Ele ocorreu em novembro de 1981, desta vez com o advogado Humberto Teles à frente da defesa de Doca Street. O desfecho foi completamente diferente. O júri rejeitou a tese da legítima defesa da honra e condenou o empresário a 15 anos de prisão, reconhecendo que o crime se tratava de um homicídio doloso qualificado. Mas cumpriu apenas 3 em regime fechado, transacionando para o regime semiaberto e, eventualmente, aberto em 1987. Em 2006, Doca publicou o livro Mea Culpa, em que dava sua versão da noite do assassinato. De acordo com seu relato, Diniz teria tentado terminar o relacionamento, dizendo que só ficaria com Street caso ele aceitasse dividi-la com outros parceiros sexuais. Após ser agredido com uma maleta em meio à discussão, ele encontrou o revólver e disparou contra a namorada. No mesmo ano da publicação do livro, Street deu entrevistas dizendo ter merecido sua segunda condenação, relatando ainda que sentia vergonha da absolvição inicial
e da atenção positiva que recebia do público após o julgamento de 1979. Após deixar a prisão, Doca viveu de forma discreta até morrer em 2020, aos 86 anos, vítima de uma parada cardíaca. Décadas depois, em 2 de agosto de 2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento definitivo sobre a tese da legítima defesa da honra e proibiu, por unanimidade, seu uso em casos de feminicídio. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, então as únicas mulheres da corte, proferiram alguns dos votos mais contundentes. Carmen Lúcia afirmou que a sociedade brasileira é marcada pelo machismo, pelo sexismo e pela misoginia, e destacou a existência de uma violência endêmica contra as mulheres, lembrando que no Brasil, um feminicídio ocorre a cada 6 horas. A morte de Ângela Diniz não terminou naquela casa da Praia dos Ossos. Ela continuou reverberando por décadas, transformando-se em símbolo. Inspirou produções na televisão, livros, filmes e debates profundos sobre violência contra a mulher e a forma como a sociedade constrói vilões e vítimas. Minisséries, programas jornalísticos e, anos depois, podcasts e filmes voltaram a esse caso com uma pergunta central e perturbadora. Como uma mulher desarmada, morta com 4 tiros, conseguiu ser apontada como culpada da própria morte? Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários a sua opinião sobre esse caso. E se inscreva no canal Compacto News, deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue acompanhando outras histórias e notícias que desafiam a forma como entendemos o passado. Algumas verdades só começam a aparecer quando temos coragem de encará-las.